Are you listening? Damn. Yeah. 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 Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do nosso EduCast, o espaço feito para dialogar, aprender e transformar. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, a acessibilidade, o direito das pessoas com deficiência e os desafios que ainda existem para garantir a inclusão e o respeito na nossa sociedade. E para essa conversa especial, recebemos um convidado inspirador, Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo Cadeirante. Rodrigo é um ativista da causa da inclusão e acessibilidade e tem muito a nos ensinar com a sua história de vida, lutas e conquistas. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso EduCast. Olá, Milena. Olá, Grazi. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje na Escola Estadual de Padre Carvalho, nesse episódio do EduCast. Estou aqui pronto para as perguntas de vocês. Para começar, conte pra gente quem é o Rodrigo por trás do Rodrigo Cadeirante. Fale um pouco da sua história, infância e escola. Então, eu sou um cara que, inconformado pela forma que os políticos atuavam, eu não me sentia representado neles, eu decidi fazer a própria representatividade. O Rodrigo político que eu faço durante o meu mandato é o que eu acredito, é o que eu quero mesmo. Eu faço a representatividade que eu esperava e que não via em outros políticos. O Rodrigo Pessoa é um cara de 44 anos de idade, pai de 2 filhos em idade adolescentes, então que enfrenta todos os problemas familiares que todo mundo enfrenta, casado com a dona Lu, São Paulino, e faço orgulho de expor sempre essa minha paixão pelo meu time de futebol, que consequentemente foi o que me fez, o que me levou a parar na política. Um cara que gosta muito de música, gosta de se divertir, mas eu costumo dizer, uma coisa que eu gosto muito é de ouvir pessoas e principalmente de ser criticado e questionado. Eu gosto e aprendo muito com críticas. Sabemos que nem sempre você teve uma deficiência física. Se for tranquilo em falar, poderia contar para a gente como foi isso acontecer? Sim, Grazi, não tem problema nenhum, não enfrento nenhuma barreira em contar a minha história para as pessoas. Até mesmo porque eu costumo dizer, eu não tenho orgulho de estar na condição de PCD, mas também não me envergonho nem um pouco disso. Eu tive uma infância, juventude, adolescência totalmente normal e saudável, fazia tudo que as crianças, que os jovens da minha idade faziam, e aos 18 anos de idade percebi que algo não estava bem com o meu corpo, né? Iniciei então uma busca pela descoberta do que estava acontecendo comigo, uma vez que eu praticava esporte a nível profissional e de repente eu estava caindo ao tropeçar simplesmente na rua, eu estava tendo dificuldade de levantar com a minha mão o próprio copo d'água para beber, e 3 anos depois tivemos um norte, né? Um diagnóstico de trabalho de uma doença grave, rara e degenerativa que não tem cura. Eu convivo com isso desde os 18 anos de idade, tive o diagnóstico aos 21, fui para a cadeira de rodas aos 26, me elegi vereador aos 32 anos e agora estou eu já no meu 4º mandato consecutivo de vereador na Câmara Municipal da 5ª maior cidade do estado de Minas Gerais. Foi para você lidar com essa mudança? O que mais te marcou nesse período? Diversos fatores, né? Eu tive diversas dificuldades com a família, porque eu costumo dizer, a família, ela sofre junto quando quando um dos membros tem qualquer tipo de problema de saúde ou de qualquer outra ordem. Dificuldade com os amigos também. Amigos começaram a se afastar e, posteriormente, eu entendi que, nesse ponto,
a doença ela mais me trouxe pontos positivos do que negativos. Hoje eu não tenho tantos amigos como eu tinha antigamente, mas eu tenho os melhores amigos, porque é muito fácil você ter amigo na hora boa, quando se tem dinheiro, quando está tudo bem. O difícil é ter um amigo no momento difícil, aquele que segura a onda contigo, aquele que enfrenta a dificuldade junto contigo. O trabalho, eu que acostumado a trabalhar desde muito novo, comecei a ter dificuldades, pois eu precisava do meu corpo para trabalhar. Foi uma grande dificuldade, mas principalmente lidar com o preconceito e a discriminação. E aí eu confesso que às vezes era até um alto preconceito. Eu, por alguns momentos, comecei a me privar de coisas que eu poderia estar fazendo por causa do alto preconceito. Talvez ainda pela imaturidade, por não conhecer bem o que estava acontecendo com o meu corpo, mas eu deixei de fazer muitas coisas que dava para fazer por causa do alto preconceito. Mas lidar com o preconceito, com a discriminação de uma sociedade é muito difícil. Nós sabemos que viver com deficiência no Brasil é enfrentar muitos obstáculos, não apenas físicos, mas também sociais. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou e enfrenta no dia a dia? O maior desafio é esse mesmo, é o preconceito e a discriminação. Quando a gente fala de preconceito e discriminação, eu penso que já abrange praticamente tudo isso. Por exemplo, um construtor de um loteamento planejado não oferecer acessibilidade é um tipo de discriminação. A sua cidade não oferecer para você condições de trabalho é um tipo de discriminação. Porque as pessoas precisam entender que a PCD, a pessoa com deficiência, ela não quer se colocar em pé de vantagem com seu ninguém. A pessoa com deficiência, ela não quer ter nenhum benefício. Ela quer a garantia dos direitos e é o Estado, através da legislação e das atitudes e ações dos políticos, que tem a obrigação de garantir para que pessoas com deficiência possam desenvolver a sua vida, possam fazer qualquer coisa, possam ir onde quiser em pé de igualdade como qualquer outra pessoa. Você sente que as cidades estão preparadas para garantir acessibilidade? Você já viveu situações constrangedoras pela falta de empatia das pessoas? Na verdade, Grazi, foi justamente as dificuldades que eu enfrentava na cidade que me levou à política, que me levou para a política. Eu não conseguia um ônibus com elevador para ir trabalhar. Eu, numa cadeira de rodas, com funcionários trabalhando para garantir o sustento da minha família e de outras famílias, não conseguia pegar um ônibus, porque não vinha ônibus com elevador no ponto. Quando tínhamos um ônibus com elevador, o motorista às vezes não parava, porque atrasa a viagem embarcar um cadeirante. Quando o motorista parava, o elevador não funcionava. Quando o elevador funcionava, o cobrador não sabia operar. Só depois de passar por essas 4 etapas eu conseguia embarcar. E eu estava querendo trabalhar. Então, eu comecei a reclamar, comecei a brigar, ganhar visibilidade, e as pessoas falavam, olha, se candidata, você faz o que um vereador não faz, você briga como um vereador não briga, e eu decidi entrar para a política por isso. Hoje eu vejo a questão da acessibilidade, do preconceito, da discriminação, das dificuldades que a pessoa com deficiência enfrenta de uma maneira muito mais ampla. E a gente percebe ainda que políticas públicas, elas são falhas. E aí cito um exemplo. Em Montes Claros, a gente tinha uma lei que garantia a entrada gratuita para a pessoa com deficiência em shows, em eventos socioculturais, esportivos, de qualquer natureza. Ou seja, um deficiente, um cadeirante, uma pessoa que tem nanismo, conseguiria entrar, por exemplo, de graça, num show no Parque de Exposições de Montes Claros, mas ao chegar lá dentro, tinha que ficar lá atrás de 10 mil, de 15 mil pessoas em pé à sua frente. Ora,
Mas se a legislação foi criada para promover a inclusão, que tipo de inclusão é? O cara numa cadeira de rodas, o cara com nanismo, ficar atrás de 10 mil pessoas em pé. Então, eu vi a necessidade de mudar essa lei, e uma lei de minha autoria vigente em Montes Claros garante, além da gratuidade na entrada, também um espaço com boa visibilidade, segurança e sinalização próximo ao evento de qualquer natureza. No campo de futebol, no show, no teatro, em qualquer lugar na cidade de Montes Claros. Um outro exemplo que a gente ainda passa, e aí esse eu não dou conta de mudar, porque trata-se de uma legislação federal, é que existe uma lei hoje que garante 2% de vagas para pessoa com deficiência em empresas com até 50, perdão, com mais de 50 funcionários e 4% do número de vagas de trabalho para empresas acima de 100 funcionários. Qual que é a dificuldade, Grazi, Milena e todos que estão ouvindo o Educast de hoje? É que as empresas, elas contratam as pessoas com deficiência, às vezes, apenas para cumprir a legislação. E elas, muitas vezes, não enxergam na pessoa com deficiência um potencial de um bom funcionário como qualquer outro. E aí as pessoas com deficiência têm até direito a ocupar a vaga no mercado de trabalho, mas estão sendo colocadas apenas nos cargos mais simples das empresas, como, por exemplo, telefonista, repositor de estoque, caixa de supermercado, quando a gente tem total condição de uma pessoa com deficiência assumir a gerência, a chefia de um supermercado. Olha só, acredita que um cara tetraplégico se tornou o vereador mais votado de toda a história do norte de Minas Gerais? Então, não se tem que questionar a competência, se tem que dar a oportunidade, porque a gente se vira, a gente precisa da oportunidade. Deficiências têm que lidar com algo tão ou até mais cruel, o preconceito, a exclusão e o bullying. E isso é especialmente visível nas escolas, onde a maioria das crianças e adolescentes com deficiência acabam sendo alvo de piadas, exclusão de grupos ou olhares de julgamento. E estudos mostram que a maioria das pessoas com deficiência acabam sofrendo bullying. E isso acontece porque, infelizmente, o diferente ele é visto como algo estranho e não como algo que precisa ser acolhido e respeitado. Enquanto você perguntava, Milena, enquanto você falava, eu me lembrei, eu vi nas redes sociais essa semana uma garota com nanismo estava voltando da escola na calçada quando um jovem, ele pediu outro para filmar e ele saiu correndo e pulou, saltou ela. E essa garotinha, ela gravou um vídeo em tom de desabafo, de protesto, que viralizou. Está em todas as redes sociais. Inclusive, eu fiz um comentário lá para dar força para ela. Porque a gente está junto. Ninguém solta a mão de ninguém na luta contra o preconceito, contra a discriminação. E essa garotinha, ela se emocionou, ela chorou muito naquele desabafo dela. Então, esse tipo de atitude, a gente tem que combater o tempo todo no mercado de trabalho, na escola, em qualquer lugar. E existe uma pesquisa recentemente divulgada nos Estados Unidos que quase 80% dos jovens que cometem aquelas barbaridades, que entra na escola com arma, atirando, é alguém que sofreu preconceito, que sofreu bullying em algum momento, em alguma parte da sua vida. Então, a pessoa que está fazendo isso hoje, ela deve ser repreendida pelas outras pessoas. Isso é nossa obrigação, porque se você vê um colega fazendo algo semelhante com outro colega e você não o repreender, amanhã você pode ser a vítima direta ou indiretamente deste ato covarde. O preconceito e a discriminação, eu costumo dizer, é como se a gente engolisse um cachorro vivo e ele começasse a nos morder.
por dentro. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a conta vem. Não adianta a gente fechar os olhos, a gente ignorar, a gente deixar de combater. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. E nós que sofremos isso diariamente, a gente está do lado um do outro, dando forças e sempre motivando e combatendo isso. E as redes sociais hoje são armas poderosíssimas para o enfrentamento ao preconceito e à discriminação. Você acha que esse tipo de ações são feitas para consertar um vazio ou uma ferida que as pessoas têm dentro delas? São diversos o motivo. No caso desses dois, eu acredito que era mesmo para se divertir. A garotinha com nanismo, indo, voltando da escola com a mochilinha dela nas costas, e eles, um filmou, o outro pulou e eles postaram nas redes sociais. Eu acredito que era para se divertir. Sabe, Grazi, agora, nesse momento, eu estou formando talvez uma segunda ideia sobre o que eles fizeram. Talvez seria pelo que a gente tem discutido em muitos lugares que vamos, pela questão de buscar essa aceitação em um grupo de colegas, porque aquele vídeo, com certeza, arrancou algumas risadas de outras pessoas que não entendiam a gravidade do que estava acontecendo, a gravidade daquele ato. Então, talvez aqueles dois poderiam estar só buscando seus likes, suas curtidas, para de alguma forma se sentirem aceitos em algum grupo de pessoa, e isso é um problema deles. Eles têm que tentar resolver os seus problemas de outras formas, e não envolvendo outras pessoas que não têm nada a ver, e principalmente cometendo crime, que a gente não está falando aqui só de atitudes, não. Nós estamos falando de crime previsto na legislação. Rodrigo, você já sofreu bullying? Se sim, como lidou com isso? Que impacto disso teve na sua vida? Então, eu passei por um episódio de preconceito, de discriminação muito forte. Bullying, eu não acredito que tenha sofrido, ou pelo menos não me lembro. Até porque, Grazi, eu tive uma infância, adolescência, juventude totalmente normal e saudável. Eu era um jovem que, aos 18 anos de idade, eu já tinha meu próprio veículo. Na época que ter um veículo era muito difícil. Eu, aos 20 anos de idade, eu já tinha minha própria empresa, eu já tinha funcionários, eu já tinha veículos. Eu sempre tive uma condição financeira fruto do meu trabalho que não me colocava no lugar das pessoas que, teoricamente, sofrem bullying, sofrem preconceito, sofrem discriminação. Eu tenho a pele branca, eu tinha uma condição financeira confortável, eu praticava esporte a nível profissional, então o meu próprio porte físico não me colocava na condição natural de pessoas que hoje sofrem preconceito e discriminação. E bullying na escola, perdão. Mas o preconceito e a discriminação eu senti na pele depois que fiquei doente, que comecei a ter dificuldades com o meu corpo. Então, isso eu sofri naquela época, eu sofro hoje na atuação parlamentar na minha vida política. Alguns pensam que eu não posso chegar onde outros políticos chegam, e aí eles ficam de lá pensando enquanto eu vou rompendo. O que você acredita que a escola pode fazer para mudar essa nossa realidade triste? Olha, na escola é mesmo trabalhar a conscientização, principalmente dos alunos, mas professores, funcionários, eles têm uma responsabilidade ainda maior, mas a responsabilidade é de todos nós. A gente tem que lembrar que o ambiente escolar ele tem uma extensão muito importante, talvez a mais importante, que é a família, os núcleos familiares. Então, trabalhar isso também com as famílias dos alunos, tanto aqueles que sofrem com esse tipo de atitude, quanto aqueles que praticam esse tipo de atitude, eu acredito que são ações muito eficientes, porque se a gente ficar dependendo do poder público apenas, nós estamos vivendo uma situação muito triste aqui. Se o bullying, o preconceito, a discriminação dentro das escolas acontece em todas as escolas do país, e aqui no norte de Minas
não é diferente. Então, a gente precisa também de políticos que nos representem. Mas, quando eu falo políticos que nos representem, eu ainda acredito que o principal papel é o da população. É dos alunos na escola, é dos professores, da direção da escola, dos funcionários, envolver os núcleos familiares, porque a educação ela tem que vir de casa também. Eu acredito que a escola é o local onde você adquire vivência e conhecimento, mas educação é em casa. Os meses de março e abril traz datas importantes que nos convidam à reflexão. O dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O dia 7 de abril é o Dia Nacional do Combate contra o Bullying e a Violência Escolar. Trigo, como você vê a importância dessas datas? Acha que elas realmente ajudam a mudar a mentalidade das pessoas? Grazi, por si só, a data não valeria de nada. Mas, com a proximidade dessas datas, a gente vê a importância das escolas, dos políticos se preparar. E quando você leva à tona essa discussão, traz essa discussão para o centro da sociedade, para a mídia, para tudo, é onde eu acredito que está o avanço. A data em si não, mas sim o que acontece na data. Por exemplo, se os políticos municipais, aqui de Padre Carvalho, prefeito, vereadores, se os diretores de escola, se as lideranças, as entidades classistas não promoverem eventos nessa data para buscar essa conscientização, para debater sobre o assunto, para fomentar o debate em si, data de nada vai adiantar. A importância da data é quando ela chega acompanhada de outras ações. E qual o papel da escola nesse processo de conscientização? É basicamente o que eu expliquei anteriormente, né? A escola ela tem o poder, além do dever, mas o poder que pode ser ampliado às famílias também, dos alunos, de promover o debate, de falar. Eu sou um entusiasta de trabalhar a mentalidade das pessoas, a cabeça das pessoas, as ideias. Eu sou um entusiasta de se fazer a política preventiva. Você não precisa esperar para repreender o colega que tratou mal o outro por causa da cor da pele dele, por causa do tipo de cabelo, por causa da condição física. Você pode antecipar a discussão para que isso não aconteça. E ao invés de você ficar a reparar danos, você pode avançar no sentido de fazer um ambiente escolar muito melhor. E quando você envolve as famílias, isso já vai para dentro de casa e aqueles integrantes da família começam a ser pessoas conscientes nos lugares onde vai, seja no campo de futebol, seja no clube, seja dentro do supermercado, e aí a gente vai conseguindo transformar a mentalidade de toda uma sociedade de maneira preventiva. Mas se acontecer, tem que reprimir. Tem que reprimir, viu, colega? Falando com o outro, zombando do outro, porque é um pouco mais gordinho, porque é um pouco mais magrinho, porque tem o cabelo diferente, porque a pele é escura, porque está numa cadeira de rodas, porque tem um membro amputado, tem que reprimir na hora. O bom é que a gente não deixe chegar nesse ponto, mas se chegou, é nossa obrigação, é nosso dever reprimir. Muitas pessoas ainda desconhecem os direitos garantidos por lei às pessoas com deficiência. Rodrigo, o que a legislação garante? Bom, a legislação, como eu disse, ela hoje vem tanto para garantir que pessoas com deficiência possam viver em pé de igualdade como qualquer outra pessoa, com qualquer outra pessoa na sociedade, mas ela vem também corrigir erros cometidos no passado. Por exemplo, Milena, eu, que sou tetraplégico, hoje ocupando o cargo de vereador
na quinta maior cidade do estado de Minas Gerais, eu tenho condições financeiras para estudar numa faculdade particular. E aí pessoas têm questionado, falado, peraí, Rodrigo, mas aí se você vai disputar uma vaga na Unimontes, você disputa com alguém que precisa trabalhar o dia todo para garantir o sustento da sua casa, você está em uma grande vantagem por não ter deficiência intelectual. Nada me impede de estudar hoje. É para corrigir erros cometidos no passado. Porque até pouco tempo atrás não existiam essas legislações, as pessoas com deficiência não eram vistas como pessoas de fato, a gente está buscando o nosso espaço. E quando a gente fala sobre o preconceito, e aí eu envolvo também o autopreconceito, pessoas com deficiência num passado não tão distante eram aqueles que ficavam dentro de casa, às vezes escondido por seus familiares ou por si próprios, dentro do quarto, esperando o dia 1º do mês para o pagamento da aposentadoria cair na conta, para sair e ir ao supermercado fazer as compras e voltar para dentro do campo. Infelizmente, para que a gente chegasse no ponto que chegamos, de pessoas com deficiência estar buscando o seu espaço de convivência na sociedade, buscando o seu espaço no mercado de trabalho, buscando o seu espaço de poder, como eu busquei, muitos tiveram que encarar essa luta lá atrás, tiveram que passar por momentos terríveis, horríveis. Rodrigo, você falou que descobriu a sua deficiência aos 18 anos de idade. Aos 18 eu comecei a perceber os primeiros sintomas, né? Aos 21 eu percebi que algo não estava sério com o meu corpo e intensifiquei as investigações. Quando você passou no médico, quando ele falou sobre a sua deficiência, qual foi a sua reação e a reação da sua família? Fiquei muito triste, sabe, Milena? Você com 18 anos de idade, na melhor fase da vida, praticando esporte a nível profissional e tem um diagnóstico de uma doença rara, grave, degenerativa, você não vai se curar, vai piorar a cada dia, claro, segundo a medicina, até que essa doença te leve à morte. Em alguns momentos eu pensei até em desistir de tudo. Aí, logo a minha esposa ficou grávida, já veio a minha filha Sara, e aí eu passei a lutar por ela. E aí eu vi que a vida ela é muito mais do que a condição física de uma pessoa, né? Eu estou falando de algo que aconteceu há 24 anos atrás. E de lá para cá, só lutas, só vitória. Que mudança você gostaria de ver na sociedade? Em primeiro lugar, que as pessoas não esperassem pelos políticos, que cada um fizesse a sua própria parte, que as pessoas parassem com essa política polarizada que hoje divide cidades, divide o país, divide famílias, e que as pessoas passassem a respeitar a outra pessoa, independente do lado político, independente do time que torce, independente da condição física, independente da condição financeira. Eu acho que esse seria o mundo ideal. E parece até repetitivo, na verdade é repetitivo, mas se faz necessário. Aquela frase que todos nós já ouvimos em algum momento da nossa vida. Tudo começa pelo respeito. Então, tudo começa pelo respeito. E até mesmo quando a gente vai finalizar, a gente tem que lembrar que tudo começa pelo respeito. Sabemos que a mobilidade urbana é uma realidade nacional. Você pretende levar suas buscas por melhorias a nível nacional? Então, eu hoje estou vereador em Montes Claros e por lá eu já promovi diversas mudanças. Por exemplo, toda a frota do transporte coletivo da cidade hoje é adaptada, acessível para pessoa com deficiência. Eu promovi mudança, inclusive, na estrutura, não apenas física, mas também regimental da Câmara Municipal. Hoje, um vereador com deficiência, na próxima eleição, ou daqui a 100 ou 200 anos, consegue desenvolver o seu mandato por causa de diversos mecanismos de lei que eu criei
e que deixei a Câmara Municipal acessível. Vou citar um exemplo. Pessoa com deficiência ou qualquer outro vereador na Câmara de Montes Claros tinha que usar obrigatoriamente as vestimentas, paletó e gravata. Mas a gente tem deficiências físicas que trazem para o corpo do PCD uma hipercaloria e o deficiente não consegue, de forma nenhuma, vestir paletó, aquele monte de roupa. Hoje, uma pessoa com deficiência, depois da minha lei aprovada na Câmara Municipal de Montes Claros, ela pode usar as vestimentas que se adequem à sua necessidade naquele dia. Eu, agora volto para responder a sua pergunta. Eu fui candidato a deputado federal com o objetivo de mudar muitas legislações nesse país, inclusive legislação que trata da pessoa com deficiência. Não consegui a eleição na primeira disputa, hoje eu estou apenas como vereador de Montes Claros e dentro de Montes Claros as mudanças necessárias a gente vem promovendo. Eu citei o exemplo da estrutura regimental da Câmara, mas são diversos exemplos de leis que a gente modificou e de lutas que a gente conseguiu avançar. Outras não conseguimos ainda. Mas eu tenho muitos projetos em andamento. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine, Milena, você agora é deficiente auditiva. Você não ouve e você não fala. Você começa agora a sentir uma baita dor de cabeça. Você vai à farmácia. Olha o tamanho do problema que você tem. Imagina a Grazi, você, deficiente auditiva, não ouve e também não fala. Você vai agora no posto de combustíveis abastecer o seu carro. Se a Milena não encontrar um atendente na farmácia que consegue te entender, se a Grazi não encontrar no posto de combustíveis o frentista que pode te atender, como vocês vão fazer? Se não encontrar um intérprete de Libras. Pois é por isso que eu estou trabalhando em Montes Claros num projeto, uma salinha 3x3 na estrutura da prefeitura, com intérprete de Libras 24 horas por dia, que vai custar pouco para o município, mas vai trazer uma dignidade enorme para a Milena lá na farmácia, para a Grazi lá no posto de combustíveis, porque todo mundo tem um celular com internet. Basta fazer uma chamada de vídeo e o intérprete vai te entender, Grazi, vai te entender, Milena, e vai falar para o frentista do posto, vai falar para o atendente da farmácia. Então, esse a gente está trabalhando nele e quer tirar do papel. E vale lembrar que muita coisa que começou em Montes Claros virou exemplo para o país. Então, acredito que essa vai ser mais uma, viu? E saiu dessa cabeça aqui. Rodrigo, pensando no ambiente escolar, para você, o que é o verdadeiro significado de uma educação inclusiva? Educação inclusiva é seguir alguns exemplos do que está acontecendo hoje, mas pegar também alguns exemplos do que não fazer. Cada deficiente, ele tem que ser tratado na sua individualidade, porque cada deficiência, por mais que seja parecida, mas tem algumas situações diferentes uma da outra. Que atitudes os alunos e professores podem ter para acolher e incluir colegas com deficiência? Eu costumo dizer, Milene, é só tratar a pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa. Nós não estamos querendo nenhuma vantagem na sociedade, não. Nós não estamos querendo ter tratamento diferenciado, não. Nós estamos querendo que o Estado, que a sociedade nos garanta o direito de viver em pé de igualdade em qualquer lugar com qualquer outra pessoa. Eu tenho alguns exemplos claros. Esses dias eu fui comer um pastel na minha cidade, numa pastelaria, e o atendente virava para o meu assessor que estava comigo. Falava para o assessor, você vai querer pastel de quê? O assessor falava, eu quero de queijo. E ele vai querer de quê? E eu ficava olhando e rindo. Aí ele falava, olha, o assessor, né? Falou, e aí, Rodrigo, eu te pergunto o que você quer na frente dele? Eu falei, não, vai causar constrangimento. Vamos dar uma risada, depois a gente avisa para ele. Aí ele perguntava, e aí, ele vai querer um pastel de quê? O assessor, Rodrigo, você vai querer de quê? Eu virava para o assessor e falava assim, olha, eu acho que eu vou querer de queijo. Aí o assessor falava com ele, olha, ele vai querer de queijo.
Aí eu falava, mas espera aí, fala com ele, que eu não vou querer de queijo mais, eu vou querer de carne. Você só, não, não, ele vai querer de carne. Não, não, fala com ele, que eu mudei de ideia. Eu não quero mais de carne, eu quero de frango com queijo. E o assessor dando o recado, mas a pessoa estava do meu lado. Eu queria que ele percebesse. Eu tinha uma deficiência, não mexo os braços, não mexo as pernas, mas que eu falo. E, curiosamente, o atendente da pastelaria continuou a conversa com o meu assessor. E a gente ficou lá um tempão, trocando ideia desse jeito. Eu passando o recado para o assessor falando para ele, ele respondia para o assessor falava comigo e a gente ficou conversando. Aí, no final de tudo, eu conversei, puxei a conversa com ele. Eu acho que a gente acabou de uma maneira divertida e irreverente, deixando ali uma lição. Então, que a gente dê esse exemplo, que a gente converse com as pessoas, que você quer ajudar uma pessoa com deficiência, pergunta para ela, você quer ajuda? De que forma você quer que eu te ajude? A semana passada eu fui assistir um jogo de vôlei no ginásio poliesportivo. E o rapaz que me recebeu, até bem intencionado, falou, não, preparei um lugar bom ali para você. Falei, não, eu quero ir para tal lugar, porque tal lugar é melhor para mim. Ele, não, mas você vai para tal lugar, lá é o lugar das autoridades, lá vai ter cerveja de graça, refrigerante de graça, lá vai ter comida e tal. Falei, não, eu quero ficar em tal lugar porque eu vim para assistir o jogo, lá me dá uma visão melhor. Não, lá eu te coloco na frente e tal. Pergunte à pessoa com deficiência. A melhor visão do ginásio poliesportivo, para mim, na questão da minha deficiência, o melhor lugar para ficar é onde eu queria ir. E ele insistiu. E ele foi insistindo, insistindo. Eu falei, meu irmão, leva a mal não, mas eu sei o lugar que é melhor para mim. Você quer me ajudar? Me coloca onde eu quero ir. E assim eu fiz. Então, pergunte para a pessoa com deficiência. Antes de meter a mão na cadeira de roda e sair puxando ou empurrar, pergunta para ele, olha, qual é a forma de te ajudar aqui? E lembra, cada pessoa com deficiência tem a sua individualidade, particularidade que deve ser respeitada. Para terminar, Rodrigo, que mensagem você gostaria de passar para nós estudantes? Que conselhos você daria para pessoas que sofrem preconceito? Ou que conselhos você daria para pessoas que estão aprendendo a conviver com as diferenças? Bom, o primeiro conselho para vocês é que continuem com esse projeto brilhante que é o Educast aqui. Estou amando participar com vocês e os temas abordados por vocês são temas relativamente impactantes na sociedade e que mais e mais pessoas possam acompanhar o trabalho que está sendo feito aqui. Eu vou copiar essa ideia, eu vou apresentar essa ideia a escolas estaduais, municipais da cidade de Montes Claros. Então, esse é o primeiro conselho. Continuem fazendo esse trabalho aqui. E o conselho é que todos nós possamos entender o nosso papel na sociedade. A mensagem é essa, que cada cidadão aprenda a respeitar o próximo com a sua deficiência, com a sua dificuldade, porque nós, pessoas com deficiência, a gente vai enxergando do nosso jeito, andando do nosso jeito, entendendo do nosso jeito, vendo o mundo do nosso jeito, quebrando barreiras, chegando onde a gente quer chegar. A mensagem que eu quero deixar para todos é que não vejam uma pessoa pela sua condição física, financeira ou qualquer outra condição. Que enxergue pessoas como pessoas e ponto. E aí, repetindo o que eu disse anteriormente, tudo começa pelo respeito. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação com a gente, por compartilhar a sua história e nos fazer refletir sobre a empatia, o respeito e a transformação. Agradeço e quando convidar, eu venho de novo. O convite de vocês é uma convocação. E adorei estar aqui com vocês. Valeu. Tamo junto. Galera, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, que está aparecendo aqui em cima para vocês. E me segue também. Estou precisando aumentar os seguidores do meu Instagram. Digita aí, @Rodrigo Cadeirante. Acompanha nosso trabalho. Manda crítica, sugestão. Eu gosto de aprender muito, inclusive com as opiniões contrárias. Eu gosto de ouvir o contraditório. Não esquece, @Rodrigo Cadeirante.
E vocês que estão nos acompanhando, deixamos o convite. Olhem ao redor, acolham a diferença, levantam a voz contra o bullying e seja parte de uma escola e de uma sociedade mais humana e mais justa para todos. Até o próximo EduCast. Are you listening? Damn. Yeah.